Fala, torcedor corintiano! A situação do Timão tá longe de ser tranquila e nos últimos dias o clube se viu mergulhado em mais uma leva de notícias que misturam campo bastidores e crise institucional. Vamos destrinchar tudo o que tá acontecendo. Jogador saindo salários que finalmente foram pagos, mas outros ainda estão atrasados, e um cenário político que parece mais um campo minado. Se liga porque tem muita coisa pra gente conversar. Para começar, uma mudança no elenco. Alex Santana não faz mais parte dos treinamentos no CT Joaquim Grava. O volante já desembarcou em Porto Alegre para realizar exames médicos e ser integrado ao elenco do Grêmio. O empréstimo foi firmado até o fim da temporada com direito à opção de compra. Mas a grande novidade, e que surpreendeu até os mais desconfiados, é que o clube gaúcho vai arcar com 100% dos salários do jogador durante esse período. Algo raro, especialmente se compararmos aos últimos empréstimos do Corinthians, que envolviam o clube do Parque São Jorge, ainda bancando grande parte dos vencimentos dos atletas, como foi o caso de Pedro Raul e Fagner. O Grêmio não só pagará todo o salário, como também desembolsou mais de R$500 mil apenas pelo empréstimo. Caso queira ficar com Alex Santana em definitivo, o valor da opção de compra foi fixado em $2 milhões, que na cotação atual representa algo em torno de R$11 milhões. Um negócio que tecnicamente agrada os dois lados. O jogador não tinha mais espaço com Dorival Júnior, que prioriza nomes como Maicon Ryan Ranieri, Bidon Carrilho e até Charles, que ocupavam posições acima de Alex na hierarquia. E falando em Dorival, a comissão técnica do Timão está aproveitando esse período de pausa pela data FIFA para intensificar a preparação física do elenco. Mas o técnico enfrenta um desafio e tanto 11 desfalques confirmados. Entre eles, 3 lesionados, Yuri Alberto, Gustavo Henrique e Ranieri, e 6 jogadores convocados para seleções principais e de base. Hugo foi chamado pela seleção brasileira Memphis, pela Holanda Félix Torres, pelo Equador Romero, pelo Paraguai Carrillo pelo Peru e Matias Rojas pela Venezuela. Além deles, 2 jovens do Sub-20 também estão fora, Breno Bidon e Felipe Longo. O problema não é só quantidade, mas o impacto desses desfalques na organização do time. Mesmo assim, o elenco segue trabalhando firme para enfrentar o Grêmio no que será o último compromisso antes da longa pausa para o Mundial de Clubes. Um jogo marcado para o dia 12 de junho, sim, em plena data simbólica, o Dia dos Namorados, mas que dentro do contexto do calendário maluco do futebol brasileiro, acaba sendo mais uma daquelas decisões de difícil compreensão. Voltando ao extracampo, a turbulência política segue sacudindo o Parque São Jorge. O presidente Augusto Melo enfrenta acusações sérias que incluem indiciamento pela Polícia Civil e um processo de impeachment em andamento. Nos últimos dias, veio à tona a informação de uma movimentação financeira considerada suspeita nas contas do presidente Depósitos em Espécie, que somam cerca de R$152 mil, feitos entre dezembro de 2020 e 3 de maio de 2024, justamente o início de sua gestão. A defesa de Augusto Melo é a de que tudo está declarado no imposto de renda e que os recursos vêm de atividades empresariais. Ainda assim, a Polícia Civil considerou as movimentações como fora do padrão, o que acendeu ainda mais o sinal de alerta num momento em que o presidente já está encurralado por outros fatores. Mesmo sob pressão, ele tem aparecido em entrevistas se posicionando publicamente e dizendo que está com a consciência tranquila. Afirma que as acusações não têm fundamento e que, caso necessário, está disposto a abrir todos os sigilos para provar sua inocência. Mas os problemas não param por aí. Em meio à crise institucional, o clube também lida com atrasos salariais. De acordo com a apuração recente, o Corinthians vinha enfrentando dificuldades para pagar os vencimentos de alguns jogadores. E não estamos falando de atletas da base ou de salários baixos. Jogadores como Memphis Depay e Coronado estariam entre os insatisfeitos com a falta de pagamento, o que teria gerado certo desconforto no ambiente interno. Inclusive, algumas indiretas postadas nas redes sociais, especialmente por Memphis, agora ganham nova interpretação. Frases sobre promessas não cumpridas e falta de palavra podem ter sido recados diretos para a diretoria. A direção interina
Liderada por Osmar Stabile, conseguiu quitar os salários referentes ao mês de junho, com a ajuda de uma garantia oferecida junto à Federação Paulista de Futebol, usando premiações futuras como garantia de receita. Uma manobra emergencial para tentar apagar o incêndio, mas que não resolve a instabilidade financeira de médio e longo prazo. E como se já não bastassem todas essas frentes abertas, surge também a informação de que o zagueiro Gustavo Henrique estaria cogitando deixar o clube. Aos 31 anos, o defensor estaria insatisfeito com o ambiente nos bastidores e preocupado com os desdobramentos políticos que vêm prejudicando a imagem do Corinthians e dos próprios jogadores. O desgaste somado à instabilidade de gestão pode acelerar a saída de mais nomes num efeito dominó nada positivo para o momento do clube. A torcida, por sua vez, já não aguenta mais tanto ruído fora de campo. Os últimos meses foram dominados por escândalos, disputas internas, mudanças na diretoria e acusações envolvendo contratos, como o polêmico caso da empresa de apostas que ainda segue mal explicado. Tudo isso somado à queda de desempenho esportivo e à perda de confiança em projetos que até pouco tempo atrás pareciam promissores. Dá para dizer que Augusto Melo jamais teve um dia de paz como presidente do Corinthians. Desde a sua eleição, enfrentou resistência interna, disputas políticas e pressões externas que culminaram nessa série de problemas. Em entrevistas, ele mesmo reconhece que cometeu erros, especialmente na escolha das pessoas que o cercaram no início do mandato. Muitos aliados já pularam fora e a governança do clube hoje caminha em cima de uma corda bamba. A assembleia marcada para o dia 9 de agosto pode selar o futuro do atual presidente, se ele será afastado de forma definitiva ou se voltará ao cargo. Enquanto isso, o elenco tenta manter o foco no futebol, mas é inevitável que a tensão dos bastidores acabe respingando no vestiário. Jogadores insatisfeitos, atrasos financeiros, desconfiança da torcida e clima político instável são ingredientes perigosos para qualquer clube. E no Corinthians, onde tudo ganha proporções gigantescas, a situação se torna ainda mais delicada. Depois de toda essa confusão envolvendo o Augusto Melo e os problemas financeiros que vazaram a atmosfera no clube, segue pesada e o torcedor está cada vez mais impaciente. O time não consegue engrenar, o calendário é uma bagunça. E para piorar, tem ainda o clima político dentro do clube, que só azeda mais o ambiente. Isso tudo acaba refletindo em campo, porque você percebe que os jogadores, apesar do talento, ficam com a cabeça ocupada demais com esses problemas extra-futebol. A questão dos salários atrasados, por exemplo, é algo que nunca deveria acontecer em um clube da dimensão do Corinthians. A bola não rola só porque o clube é gigante, mas porque por trás tem uma gestão que tem que ser responsável e eficiente. E quando o presidente está envolvido em escândalos, processos e indiciamentos e não consegue dar uma resposta clara nem para a torcida, nem para os atletas, aí o impacto é inevitável. A situação de jogadores como Memphis Depay e Coronado, que estão com salários atrasados, mostra o tamanho do problema. Esses atletas de renome que poderiam focar só no futebol acabam se desgastando com essas questões financeiras. É natural que a produtividade e o clima no vestiário sejam afetados. Aí você entende as indiretas, aquela insatisfação que aparece nas redes sociais, nas entrevistas, e fica aquela sensação de que o elenco não está 100% comprometido, porque o básico que é receber em dia não está acontecendo. Aí é importante destacar que o Corinthians não está sozinho nessa confusão financeira, mas claro, a torcida espera que o clube seja exemplo. O que mais chama a atenção é o fato de que essa crise é fruto de gestões passadas que não fizeram um planejamento financeiro sustentável e a atual, mesmo assumindo o caos, ainda não conseguiu colocar ordem na casa. A dívida aumenta, os problemas financeiros se arrastam e a imagem do clube fica cada vez mais desgastada. Isso tem impacto até na hora de contratar. O clube até tentou se reforçar, mas as negociações ficam travadas por causa da instabilidade financeira e política. No meio disso tudo, o caso do Alex Santana mostra que o Corinthians tenta dar uma maneirada para aliviar a folha salarial. O empréstimo dele para o Grêmio, onde o clube gaúcho arca com 100% do salário, é um movimento que faz sentido do ponto de vista financeiro, mesmo que o jogador tenha potencial para ser útil aqui. A saída do Alex Santana deixa claro que o
Clube quer diminuir custos e tentar equilibrar o caixa, mesmo que seja um empréstimo que pode virar venda no fim do ano. Tem uma cláusula de compra por 2 milhões de dólares, algo em torno de 11 ou 12 milhões de reais, que pode garantir um aporte. Interessante caso o Grêmio decida exercer essa opção. Mas o cenário é incerto porque o Corinthians precisa dessa grana, mas ao mesmo tempo perde um atleta que poderia ajudar no meio-campo, principalmente num momento em que o time não vem apresentando bom futebol. Outro ponto que merece destaque é a situação do Gustavo Henrique, que está insatisfeito e cogitando sair do clube. A saída de um jogador importante como ele seria um baque, mas a insatisfação com o clube e o ambiente tóxico que envolve o futebol paulista e o Corinthians, em especial, é compreensível. O futebol é uma profissão, mas também é um ambiente de trabalho, e quando a bagunça extrapola o campo e começa a afetar a vida pessoal dos atletas, fica difícil manter o comprometimento. A pressão da torcida e a mídia só aumentam esse desgaste. É um ciclo vicioso que parece não ter fim. O calendário mal planejado com partidas em datas estranhas, inclusive com jogo importante na data dos namorados, evidencia que o planejamento do futebol brasileiro em geral e do Corinthians em particular está deixando a desejar. Isso cansa jogador, comissão técnica e torcida, que acaba ficando cada vez mais desgastada. Os preparativos físicos que o Dorival Júnior está fazendo são essenciais para recuperar o time, ainda mais com tantos atletas lesionados e outros convocados para as seleções. A equipe tem que estar preparada para a maratona que vem, mas o trabalho físico não resolve tudo quando o ambiente fora do campo está tão conturbado. A saúde do clube passa pela gestão administrativa, que precisa urgentemente se estabilizar para que o futebol possa crescer. Outro ponto que é importante destacar é a atuação do presidente em exercício Osmar Stab, que parece estar tentando apagar os incêndios diários, mas isso só é paliativo. Pagar os salários atrasados e buscar garantias na Federação Paulista usando premiações futuras é um sinal claro de que o clube vive uma situação delicada financeiramente. A gestão de dívidas a curto prazo não pode ser a única prioridade. O Corinthians precisa de um planejamento estratégico de médio e longo prazo. A Assembleia Geral, marcada para 9 de agosto, será decisiva para definir o futuro do clube e do presidente Augusto Melo. O processo de impeachment que está em curso pode acabar com a presidência dele ou mantê-lo no cargo, o que vai impactar diretamente na forma como o clube será administrado daqui para frente. A torcida está atenta e espera por transparência e responsabilidade. O que não pode mais acontecer é a falta de respostas claras e a continuidade dessa política suja que envenena o clube há anos. Enquanto isso, os jogadores continuam a batalha diária no campo, mas sem a estrutura ideal, o desempenho fica comprometido. O Corinthians precisa urgentemente voltar a ter estabilidade não só financeira, mas principalmente administrativa e política. O torcedor quer ver um time competitivo, com atletas motivados que possam sonhar com títulos, e para isso é fundamental que o clube esteja organizado. As notícias negativas só aumentam a pressão e prejudicam o ambiente. Se o time não conseguir mostrar futebol e a gestão não encontrar soluções, a crise tende a se aprofundar. O trabalho do Dorival Júnior é fundamental, mas ele precisa de respaldo e um elenco tranquilo para que o trabalho dê resultado. Por fim, o que se espera é que os próximos meses tragam alguma luz para o Corinthians, seja com uma solução para o impeachment, com a regularização financeira, com o retorno de jogadores importantes, ou até mesmo com a saída de quem não esteja colaborando. O torcedor merece um clube forte que honre sua história e consiga superar essa fase complicada. É hora de dar um basta nas brigas internas e focar no que interessa: futebol e paixão pela camisa. Vamos ver como vai desenrolar essa novela, mas uma coisa é certa: o Corinthians tem que reagir rápido para não se afundar ainda mais nessa confusão. Seguimos na torcida acompanhando cada movimento, porque o amor pelo Timão é maior que qualquer problema. Vai, Corinthians! Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando, um dos rumores mais quentes do futebol nacional começa a ganhar força nos bastidores. O atacante Vegetti estaria prestes a assinar contrato com o Corinthians. Apesar de nenhum comunicado oficial ter sido feito até o momento,
Fontes próximas ao clube e ao jogador indicam que as negociações avançaram bastante e que o acerto pode ser anunciado em breve, agitando o mercado da bola e a torcida corintiana. Vegetti, que vinha se destacando em sua última temporada, tem chamado a atenção por seu estilo de jogo agressivo e sua capacidade de finalização, características que combinam bastante com a tradição ofensiva do Corinthians. A possível contratação chega em um momento estratégico para o time paulista, que busca reforços capazes de dar um salto de qualidade ao elenco e aumentar as chances na disputa dos principais campeonatos do país. Ainda que o clube não tenha confirmado oficialmente, as conversas estariam em estágio final e a expectativa é grande em torno do desfecho desse possível acerto. Se confirmado, Vegetti chegaria para disputar posição com os atacantes já presentes no elenco, elevando o nível competitivo do grupo. A torcida, por sua vez, já começa a especular nas redes sociais sobre o impacto que esse reforço pode ter dentro de campo, imaginando gols decisivos e atuações memoráveis que poderiam recolocar o Corinthians na rota dos títulos mais importantes. O jogador, por sua vez, teria demonstrado interesse em vestir a camisa do Timão, motivado pela grandiosidade do clube e pela chance de atuar em um dos palcos mais vibrantes do futebol brasileiro. Naturalmente, a imprensa esportiva está de olho nas movimentações, buscando mais detalhes sobre o salário, tempo de contrato e eventuais cláusulas que poderiam influenciar essa negociação. Tudo indica que, caso a assinatura seja concretizada, será um dos destaques do mercado de transferências neste semestre, movimentando debates entre especialistas, torcedores e rivais. O Corinthians, que historicamente tem buscado nomes de impacto para reforçar seu ataque, vê em Vegetti uma peça que pode acrescentar técnica, velocidade e faro de gol ao seu setor ofensivo. Enquanto isso, os fãs do futebol acompanham ansiosos por uma confirmação oficial, alimentando a expectativa com vídeos e estatísticas do atleta, imaginando como ele se encaixaria no esquema tático do técnico. Será que Vegetti vai mesmo assinar com o Corinthians? O clima de mistério só aumenta a curiosidade, e só o tempo dirá se esse rumor se transformará em realidade, mudando o cenário do futebol paulista e nacional. Até lá, o burburinho segue firme, prometendo agitar o mercado e dar um novo capítulo à história do Timão. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!